como otimizar o nosso tempo como mãe, certo? Como, Gabi? Como otimizar o meu tempo como mãe, como mulher, como profissional, como marido, né? Como pai, porque também temos homens assistindo essas lives. E hoje é a continuação dela. Então, para quem não assistiu ontem, nós falamos sobre liberar as janelinhas abertas na nossa mente. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, né, energia, produtividade, a gente tem que entender que o nosso cérebro funciona como um HD mesmo, como um computador. O que acontece? Ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses, se a gente começa a abrir muitas janelinhas, foi o que a gente falou ontem, né? Preciso ir no mercado, preciso arrumar aquele negócio aqui de casa, eu preciso consertar aquela panela, eu preciso comprar um cobertor, eu preciso arrumar o guarda-roupa. Eu preciso ir até tal lugar resolver aquele problema. E a gente não faz o que a gente precisa, nós deixamos janelinhas abertas. O que acontece? O nosso cérebro, ele não foca 100% naquilo que a gente precisa fazer. Ele acaba dedicando 10% para aquilo que precisa, de 10 em 10, a gente perde a totalidade. Ou seja, como aumentar a nossa produtividade como mãe? A gente perde a força, porque a gente vai gastando a nossa energia com coisas não feitas, né? E o nosso cérebro, se uma janelinha ali tá aberta dizendo precisa ser feito isso, ele vai ficar buzinando na sua cabeça, ele vai ficar pensando nessa janelinha aberta e isso vai tirando, consumindo a sua energia. Logo, aquilo que de fato você precisa fazer, talvez educar o teu filho, ter mais paciência, se dedicar para uma leitura, estudar algum tipo de conteúdo que seja importante para você, acaba passando despercebido. E quando você vai realmente fazer aquilo, você não consegue se entregar 100%. Então não absorve, parece que não funciona, não consigo entender, não me dedico, né? E tudo isso acontece porque a gente não libera espaço, né, na nossa mente. Então isso foi o que falamos ontem. E hoje é a continuação disso. Então como fazer? Ontem eu convidei vocês a listar quais foram os tópicos aí que vocês encontraram, quais foram os tópicos que vocês colocaram aí que precisa fazer que ainda não fizeram. Quem quiser compartilhar, é só escrever aqui nos comentários pra gente ir compartilhando aí conteúdo, afinal todos passamos por isso, né? Era para vocês listarem, então fazer uma lista mesmo de coisas que vocês estavam querendo fazer, mas não tinham feito ainda, e começar a colocar, ó, isso eu faço tal dia, isso eu faço mês que vem, isso eu não vou fazer, isso eu vou delegar, e riscando isso, fazendo um checklist mesmo, para conseguir liberando espaço na mente, né? E as janelinhas irem sendo fechadas. Com base nisso, a gente precisa entender que, além de liberar o espaço da mente, eu preciso trabalhar entre previsão, né? Que a gente chama de previsão, ou planejamento. O que isso significa? Às vezes, a maioria das pessoas acaba vivendo na vida, principalmente na maternidade, o que a gente chama de previsão. O que é previsão? Previsão é quando a gente antecipa o futuro, tá? Então a gente antecipa aquilo que vai acontecer. Isso gera angústia, ansiedade, descontrole emocional, nervosismo, inquietude, tá? Então, por exemplo, vamos trazer para a maternidade. Quando a gente prevê um comportamento da criança, as mães fazem o quê? Na maioria das vezes, mães e pais, né? Agora é hora de chegar em casa, né? Então agora vai ter choro, agora vai ter estresse, eles não querem escovar o dente, eles não querem tomar banho, eles não querem ir pra cama, eles não vão querer jantar. E a gente começa a antecipar o futuro, certo? Então pensa só, um HD cheio de coisas. Para quem ainda não tinha assistido a live de ontem, tá? Um HD mental cheio de informações, cheio de janelinhas abertas, prevendo o futuro o tempo todo. Agora eu vou chegar em casa, vai ter estresse, eles vão brigar, e vai ser aquela luta, aquela guerra, eu não sei o que fazer. Como é que uma mente dessa vai ser saudável e vai conseguir aplicar aquilo que de fato estuda? Não vai. O que nós precisamos fazer? Além de limpar o HD, ou seja, além de deixar a nossa mente mais fluindo, né? Que ela aconteça, que ela sobreviva, que ela respire para poder agir, nós precisamos planejar ao invés de prever, tá? Então é previsão versus planejamento. Qual é a diferença disso? Quando a gente planeja, a gente antecipa ao futuro. Então, olha só. A previsão antecipa o futuro, tá? Traz o futuro para cá e você prevê.
né, as coisas, e isso gera angústia. Quando você planeja, você se antecipa ao futuro. Então você gera muito mais o que em você? Muito mais expectativas, responsabilidades, encorajamento, atitude, iniciativa, determinação, controle. Faz sentido? Essa é a grande diferença. Quando as mães me procuram às vezes e elas falam assim pra mim, Gabi, que nem chegar em casa. Chegar em casa é sempre briga, né? Quando a gente chega em casa, eles precisam tomar banho, eles não querem tomar banho, sempre, todo dia a mesma coisa. Eu já chego em casa, eu estaciono o carro, eu já sei o que vai acontecer. Então, estou prevendo, estou antecipando o futuro. O que nós precisamos fazer? Planejar, que é se antecipar ao futuro. Então, se você sabe que isso vai acontecer, o que você vai fazer diante disso? Então eu já vou combinar dentro do carro, né? Então, indo pro caminho, no caminho até em casa, eu já vou falar, olha, nós vamos chegar em casa, vamos fazer o quê? Isso, como a gente vai fazer isso? Eu vou precisar pedir, vocês vão até o quarto sozinhos, eu vou com vocês, quem vai escovar o dente primeiro, quem vai tomar banho primeiro e depois do banho, nós vamos fazer o quê? Temos um acordo? Estamos combinados? Então, quando a gente planeja, é diferente o que acontece na situação. Quando a gente prevê, a gente antecipa o problema, tá? Isso não traz o quê? Um respiro mental pra gente. Isso só trava a nossa mente, porque a gente fica lá intoxicado de condutas que nem existiram ainda, mas que a gente já está premeditando que serão negativas. Como é que o nosso cérebro vai respirar diante disso? Não vai, gente. Não vai. Então, vocês estão conseguindo entender? Coloca pra mim se tá fazendo sentido aí pra vocês. O que a gente está aprendendo aqui hoje. Então, o segredo disso, e não é só para a maternidade, a gente está trazendo aqui para um contexto da maternidade, mas isso serve para qualquer área da vida. O segredo disso é, ao invés de prever o futuro, nós precisamos planejar o futuro, ou seja, ir até, né, ao encontro dele, porque aí sim a gente evita estresse. Imagina só, uma mente liberada, né? Uma mente que respira, uma mente que não tá lá perdida, cheia de coisas que precisam ser feitas e ainda não foram feitas, uma mente que está 10% ligada em cada coisinha pequenas. Imagina só, uma mente mais livre, que respira. Como é que você vai olhar pro teu futuro? Você vai conseguir planejar, certo? Sabendo ainda que é o planejamento que você precisa e não a previsão, você não tem que parar para pensar que vai acontecer aquilo, que vai ter estresse. Você tem que parar para planejar e evitar esse estresse. O que você faz para evitar isso? Uma vez que você já sabe que isso tem uma tendência grande de acontecer. Essa é a grande diferença, certo? Quando você se planeja ao futuro, você sabe o que fazer diante de uma situação e você não espera que a situação simplesmente aconteça para você. E isso dentro da maternidade, gente, faz toda a diferença, inclusive para a criança, porque a criança que vive dentro de um planejamento familiar, ela tem mais segurança. Porque assim como você sabe que vai ter estresse, a criança também sabe, porque aquilo é o que ela está acostumada a viver. Foi daquele jeito que ela, né, se manifestou por alguns meses, semanas, talvez até anos. É daquela forma que ela lida com a ansiedade, com a frustração, com a dificuldade em colaborar. Então, quando ela chega em casa, ela também prevê o futuro. Então, nós precisamos também ensinar as crianças a planejar o futuro. Filho, nós vamos chegar em casa agora. Ou, filho, daqui a pouco nós vamos dormir. Mas eu não quero dormir, então. Você não quer dormir, mas precisamos dormir. É importante para o seu corpo descansar, certo? Então, como a gente pode fazer isso? Como a gente se planeja para fazer isso? Quantos minutos você quer para ainda assistir TV? Daqui quanto tempo você acha legal a gente deitar? E aí vocês vão trazendo um acordo com essa criança dentro de um limite pré-estabelecido por você. Se você planejou que ela vai estar na cama às 9, você pode começar a avisar ela às 8 e falar para ela quanto tempo você quer. Eu quero meia hora, quero 40 minutos. Ok, temos 40 minutos. Estamos planejando o futuro para essa criança. Você planeja antecipadamente e ela planeja o caminhar até a cama. Um exemplo, né, gente? Mas isso serve para qualquer coisa. A criança que não quer sentar para almoçar, a criança que não quer trocar de roupa, a criança que não quer fazer tarefa, não é? A gente pode sim, agora nessa pandemia, todo mundo tá sofrendo como professor dentro de casa. Até eu, tá? Não sou diferente não. Meu filho não é expert, não, que ama estudar dentro de casa. Pelo contrário, de 7 anos, detesta estudar dentro de casa.
Ele não suporta, ele fala assim, pra que eu preciso ligar o computador e ficar vendo a professora falar? É muito chato. Gente, sabe o que o Pedro detesta? Ele detesta escrever cabeçalho. Escrever assim, ó, Londrina, 24 de agosto de 2020. Ontem ele falou assim pra mim, mãe, por que é que eu preciso escrever Londrina? Se a professora sabe que eu moro em Londrina, se a escola é em Londrina, por que é que eu preciso escrever Londrina? É desnecessário. E eu falei assim, Pedro, você tem razão, também acho que é desnecessário, mas isso acontece desde que eu sou aluna, desde que eu era criança. A gente escrevia todos os dias, eu morava em São Paulo, escrevia assim, São Paulo e a data. E ele fala, não tem cabimento, pra que escrever isso? Que coisa chata. Então assim, pra escrever o cabeçalho, gente, já é aquele drama. O que a gente faz aqui em casa? Nós já planejamos, tá? Mudamos aqui algumas rotinas. E eu falei pra ele o seguinte, vamos fazer o seguinte, já que você detesta escrever o cabeçalho, vamos fazer o seguinte, depois do café da manhã, né, depois que você assistiu um pouquinho de TV e tomou o seu café da manhã, a gente vai pro quarto e você já escreve o cabeçalho. Depois só fica a tarefa, filho. Olha só, faz o que é chato primeiro e depois eu te ajudo a fazer a tarefa. E ontem funcionou. Ontem de manhã ele só escreveu o cabeçalho, ele escreveu em 30 segundos, não deu um pingo de trabalho. Rolou, gente, porque assim, para escrever Londrina, né, parece uma minhoca morta lá, que não quer de jeito nenhum escrever, a mão fica bamba, perde os sentidos, perde o controle, perde tudo, né? E ontem funcionou. Então a gente planejou. Eu não fiquei prevendo, pronto, a hora de escrever o cabeçalho. Ai, meu Deus do céu, já vem tudo de novo o estresse. Não, planejei e funcionou. Então, esse é o desafio que eu quero lançar para vocês para essa semana. Liberem o espaço da mente de vocês. Planejem o futuro, não prevejam o futuro, tá? Se antecipem ao passado e não antecipe o passado. Se antecipe ao futuro e não antecipe o futuro para sua vida. Quando você traz o futuro, você traz ele carregado de angústia, de estresse que você está imaginando. Quando você se antecipa ao futuro, é completamente diferente, certo? Você se organiza. Gabi, eu tenho dificuldade de me organizar. Podemos falar sobre isso essa semana então, tá? Quem tem dificuldade de se organizar? Quem não consegue manter a mente ali trabalhando de um jeito sistemático, né? Que vai alinhar você na sua maternidade. Então amanhã a gente pode falar sobre isso. Aliás, eu tô pensando aqui, vamos fazer uma semana mais produtiva. O que vocês acham? Vamos trabalhar nessa semana produtividade materna. E a gente trabalha a organização. Pode ser? E amanhã a gente fala então como organizar, como planejar, como manter uma rotina mais eficaz dentro de casa, como mãe, como mulher. Pode ser, gente? Amanhã a gente se vê aqui então, pra gente trabalhar aí o planejamento. Eu nem tinha pensado nisso, tinha pensado em falar em outra coisa amanhã. Mas veio aqui uma vozinha na minha cabeça, vamos trabalhar o planejamento, né? Porque na segunda a gente viu liberação, né? Liberar o HD, abrir espaço na mente. Hoje a gente viu previsão e planejamento, amanhã a gente aprende a planejar. Combinado? E é isso. Então eu espero vocês aqui. A live vai estar salva no YouTube para quem não conseguiu assistir, porque agora o Instagram não libera mais salvar por 24 horas aqui nos stories. E amanhã a gente se encontra 7h40 mais ou menos, vocês vão me ver por aqui, tá bom? Beijo grande e não se esqueçam, planejem o futuro, não prevejam. Beijo!